determinado momento, assim, pensei em tirar, sabe? Porque eu falei, cara, eu vi que tanta coisa que minha mãe passou, né? Eu saí de casa com 14 anos, sabe? Eu falei, eu não quero essa vida pra mim, eu quero buscar, sabe? Não quero depender de homem, nada, eu quero viver, vou minha luta. Então, eu saí muito nova de casa. E aí descubro com 20 que eu tô grávida, assim, tô começando a minha vida. Tô me descobrindo o que eu quero fazer, né? E ali foi um baque para mim. Mas aí, graças a Deus, assim, hoje eu teria me arrependido amargamente, que eu amo meu filho. Meu filho está com 22 anos hoje, quando eu falo isso. Sabe, que é bom a gente conversar e as pessoas verem, porque a gente acha que, não, que Deus não está olhando para você, e quando você vê assim, aquela luz no fim do túnel. Tive o apoio, sim, do pai dele na época, né? A gente não morava juntos, porque era só, ficava, né? Não era namorado, não era casada, nada. Então, para isso foi muito difícil. Eu morava de aluguel, eu morava na casa dos outros, né? Então, Mas tinha ele que pagar apoiou. aluguel. Sim, ele apoiou. E aí foi quando o meu filho nasceu. Tipo assim, eu não tinha dinheiro nem para comprar fralda, sabe? Aquela fase, tava, nossa... Tava tudo uma turbulência aqui, não tinha dinheiro para comprar fralda. Era leite. Aí Pablo parou de mamar com 3 meses porque eu não queria mais. Oh, e os meu leites são Deus. caros. Meu filho, uma lata de leite... Hoje é caro, naquela época também era caro. Aí minha mãe falava assim, criei vocês na dificuldade. Compra a caixa de leite, mistura um pouquinho de água integral. Pronto, entendeu? Ele não... Tá aí o meu filho forte, entendeu? Porque era o mais barato, era o que tinha condições de se comprar naquela época. E aí, quando o meu Pablo nasceu, eu falei, gente, 3 meses ele parou de mamar, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o trabalho no posto, porque fazer figuração não vai ficar dando para mim ficar, né, virando noite. Com o bebê Não em vai casa. valer a pena, né? E aí, minha mãe me ajudava muito. Às vezes, no final de semana, ela levava ele. Durante a semana, ela descia para trabalhar, de dormir lá em casa, ficava com ele. Aí, quando eu fui pro posto, eu botei ele na creche, né? Que tinha na rua mesmo, onde eu morava. Ele tinha 5 meses. Então, quando eu fui pro posto, o Pablo tinha uns 5 meses, isso. Que aí eu fui procurar, eu tinha um amigo, eu falei, se você precisa trabalhar, tenho experiência já na carteira. Então, naquela época, o posto era várias meninas trabalhando. Então, você ter experiência era mole, né? É. Então, eu já tinha trabalhado. Então, foi o primeiro, assim, de cara que eu peguei para não ficar sem fazer nada. E aí, comecei a trabalhar no posto. Então, ali surgiu, depois de um mês, ali por ali, assim, quase 2 meses, para 8, uns 3 meses depois, foi quando apareceu esse convite. Aliás, apareceu bem antes, assim, porque eu fui com 5, Pablo, 7 meses, fiquei um mês e pouco pensando, porque ele sempre passava lá e falava. Você sempre. tá brincando, ele foi Reforçava, insistindo. né? Foi insistindo. Só que aí eu falei, mãe, poxa, minha mãe, olha isso, não que eu seja contra, você gosta, mas você largar uma coisa certa por uma duvidosa que ainda está Sim. começando. E dá medo de tudo, né? Dá medo, primeiro assim, dá medo de não ser verdade, né? Primeira coisa é isso, dá medo de não ser verdade, ser uma enrascada. E a outra coisa é, ok, mesmo que seja verdade, e se não dá certo? Sim. O que né? eu faço? É. Aí eu falei pro seu Roberto, né, na época, o senhor que é seu Roberto, até hoje ele é dono lá do posto. Aí eu falei assim, olha, que minha mãe passava até roupa na casa da esposa dele. Então sempre conversava muito, né? Eles conversavam muito. E aí ele falou assim, tua mãe já tinha comentado isso com a minha esposa, não sei o quê. Eu falei, então, seu Roberto, acho que eu vou tentar. Porque é um dinheirinho bom, sabe? Vai dar uma melhorada, assim, na minha vida, nas minhas coisas. É um começo. Mas se não der certo, o senhor me aceita de volta, por favor. Aí ele falou, você tem certeza? Aí ficou assim, eu falei assim, eu vou. Aí quando eu decidi, Pablo tinha uns 8 meses por aí. Você 8 passou pra uns 9. meses pensando mesmo. Sim, lógico, né? Porque... Uma E decisão. o seu Roberto foi parceiro nessa hora. Não, ele Muito. foi tanto que eu já fui uma vez gravar lá no posto, ele falou, ainda bem que tu não me ouviu, né? Tipo, Você foi fazer um clipe no posto? na verdade, eu fui gravar matéria, né? Na época, foi até para Record, negócio de trabalho que tinha. Porque que eu já tinha Da feito tua a minha história. vida, a minha história, enfim. Que e aí fui lá massa. gravar. E ele deu entrevista e falou, ainda bem que ela não me ouviu, porque se ela tivesse me escutado, como é que ia ser? Entendeu? Hoje Esse ela não- convite mudou toda a sua vida, toda a sua trajetória. Mudou, porque quando a gala começou, né, que é a gala das popozudas, eu dançava, eu e umas 5 meninas. E existia gaiolas mesmo, sabe? Tipo, a saída do pipiu, só que tu entra dentro, ficava de cabeça para baixo, subia. Então, assim, a gala começou nas comunidades, né? Então, só numa noite a gente fazia 5 comunidades.
era 5. Às vezes chegava em casa... Dançando. Saía de uma e ia pra outra. Só que as gaiolas, eles colocavam já... Quando a gente chegava, as gaiolas já estavam tudo, né? Nos seus lugares, onde a gente ia se apresentar. Tudo certinho, entendeu? Só entrava e fazia o show. Né? Tinha um DJ que soltava abertura, ia colocando as músicas, porque a gente dançava outros funk, ou funk de outros MCs, dançava hip hop. Aí bem que a gente fazia um strip, aí tinha umas gaiolas que tinham um chuveiro, sabe? E aí ligava assim, a gente se molhava, ficava transparente. Então a comunidade era baixa, entendeu? Porque a gente usava mesmo aquelas roupas bem curtas mesmo. Tipo assim, a gente usava lingerie, né? E eu gostava muito de dançar. Então, você já a gente dançava? Não, é porque eu gostava mesmo. Fui me adaptando ali, né? Não tinha passinho como hoje, que é TikTok, aquelas coisas todas. Não tinha tutorial, né? Não tinha tutorial. Ainda mais na gaiola. Não, ali a gente dançava, entendeu? Botava os meninos no palco, dançava com os meninos, ficava pendurado de cabeça pra baixo na gaiola. A gente fazia miséria, entendeu? Tipo assim, era quase... O primeiro show que a gente fez foi no Emoções da Rocinha. Né? Na subida do tem o Emoções, um clube que ficou lotado. Primeiro show. Imagina a expectativa. Coisa nova. Ninguém nunca viu. Gaiola das Popozudas. Gaiola, né? Veio. Menino, derrubar a gaiola. Tipo, teve que parar o show porque a galera os meninos estavam querendo derrubar. Botaram uma gaiola no palco, outra no meio do público. E, tipo assim, era balançando para lá, pra cá. E foi o fenômeno ali que começou, porque vai de boca, né? Aí de uma comunidade, passou para outra, e passou para outra, e passou para outra. E aí depois a gente começou a fazer clube também, né? E começamos a viajar, enfim, não parava mais. E tinha gente que ia atrás de vocês. Onde vocês estivessem, ia pro show. Sim, não parava mais, não parava mesmo. E aí, um certo tempo, né? Na época o empresário que trabalhava com a gente, né, comigo, com as meninas, ele falou assim, ó... a gente tem que fazer uma mudança aí, porque se continuar nessa coisa de só dançar, assim, a gente já está um bom tempo na pista, trabalhando. Não tem mais muito o que fazer. Vamos cantar, né? Porque naquela época a Tati já cantava, né? Tinha a Daisy, as Tigronas, né? Então, assim... Foi 2000 isso? 2001? 2001. E, então, assim, tinha, mas a maioria era homens. Bonde do Tigrão. Furacão 2000 foi Caçador, Furacão, na época, na verdade, o Furacão já existiam várias equipes de São Pipo, Escute São Rio, Cashbox, né? Eram várias equipes que tocavam em todas as comunidades, clube também. Então, ele do nada falou, vamos cantar, assim, uma de vocês vão cantar. Só que como a minha imagem fixou muito, porque assim, eu não faltava. As meninas, a maioria tudo faltava uma. Aí outra botava outra no lugar. Eu nunca faltei. Então eu fui construindo essa imagem. Todo mundo já sabia quem era eu quando eu chegava. Sabe? Todo mundo já sabia quem era a Valesca. Né? A Valesca. Não existia a Popozuda. Valesca. A Valesca. Né? A gaiola das Popozudas.